honra estarmos aqui mais uma vez adorando e cultuando ao Senhor. Eu quero, antes de qualquer coisa, orar ao Senhor. Vamos nos colocar diante da presença dEle nesse momento. Fechar os nossos olhos, não que os olhos façam uma conexão mais profunda com o Senhor, mas que nós tenhamos uma intimidade maior com Ele. Então peço em nome de Jesus que nesse momento você possa se conectar com o Senhor. Continue com o seu espírito, seu intuito de adoração, porque é isso que Ele procura nas nossas vidas. Ele procura adoradores em espírito e verdade. Então nós queremos te adorar nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, nós queremos te adorar nesta noite, Pai. Nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome, meu Pai, porque não existe outro motivo, Pai, a não ser o Senhor nas nossas vidas, Pai amado. Nada mais poderia nos atrair até aqui se não fosse o Seu Santo Espírito, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, construa em nossos corações, em nossas mentes, Pai amado, um relacionamento de intimidade com o Senhor, Pai. A Tua palavra, Pai amado, que ela venha sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Que ela venha gerar uma contrição nos nossos corações, Pai amado. Que nós venhamos sair transformados daqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai amado. O Senhor conhece cada oração, cada petição, cada clamor, Pai amado. Eu peço que em nome de Jesus, nesse momento, o Senhor possa acessar cada coração, Pai. Acessa cada mente, Pai. Acessa cada alma ferida, Santo Deus. Em nome de Jesus, Pai. Toca agora neste momento, Pai. Venha com o Seu fogo, Pai. Venha com o Seu Santo Espírito nesta noite, Pai amado. Desobstruindo todas as nossas linhas de comunicação, Pai. Libera nossos olhos, Pai. Libera nossa mente, Pai. Libera nossa consciência, Pai. Libera nossos ouvidos, Santo Deus, para que em nome de Jesus nós possamos receber, Pai amado, essa palavra, Pai. Que ela venha ser rema, Pai amado. Que ela venha nos encher, Pai. Que ela venha nos alimentar, Santo Deus. Que as escrituras, Paizinho, ela venha se tomar pão essa noite, Pai amado. Que a revelação venha dos céus, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, nós damos lugar ao Senhor essa noite, Pai. O Senhor tem liberdade aqui, Pai amado. Faça a transformação, Pai amado. Em nome de Jesus, assim como a tua filha trouxe aqui, Pai, repreendendo todo e qualquer tipo de ação maligna, Pai amado. É dessa forma que nós repreendemos, Santo Deus, em nome de Jesus, Pai. Todo espírito de contenda, Pai. Todo espírito de dúvida, Pai amado. Tudo aquilo que de alguma forma, Pai, pode obstruir, Pai, nosso entendimento, Pai. Pode obstruir o recebimento da tua palavra, Senhor. Está repreendido, está anulado, está cancelado. Todas são as trevas sobre a nossa vida, Pai. Todas são as trevas sobre a nossa casa, Pai amado. Todas são as trevas, Pai amado. Em nome de Jesus, nós não aceitamos nada, Pai. Nada, Pai. Nós não aceitamos nada que não seja proveniente do Teu trono de graça, Pai. Do Teu trono de misericórdia, Santo Deus. Oh, Paizinho, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de podermos adorar o Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de podermos cultuar o Senhor, Pai amado, com as portas abertas, Pai amado. Muito obrigado, Pai amado, por podermos cultuar o Senhor, Pai, com as nossas saúdes, Pai amado. Nós estamos aqui hoje sobre as nossas pernas, Pai amado, com as nossas consciências ativas, Pai amado. Muito obrigado, Pai. Nós pedimos aqui também no início dessa noite, Pai amado, desde já, Senhor. Perdão, Pai amado, por tudo que fizemos ao longo desse dia, Pai. Tudo aquilo que não foi ao Teu agrado, Pai amado. Aquilo que de alguma forma, Pai, quebrou, descobriu Teus princípios ou mandamentos, Senhor. Nós não queremos deixar nada na mão do inimigo, Pai. Nós não queremos nada na mão dele, Pai amado. E queremos entregar somente, Pai amado, as Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus é dessa forma, Senhor, que nós oramos, Pai. Te louvamos e Te bendizemos nessa bela noite que o Senhor nos preparou, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. Podem se assentar, por gentileza. Quando nós louvamos essa canção, sou totalmente Teu, sou totalmente Teu. Muitas vezes nós não conseguimos, possivelmente, expressar. Eu vou soltar um pouco de fio aqui, que eu fico caminhando, rapaz. Nós não conseguimos expressar a nossa gratidão muitas vezes. Então, quando nós falamos sou totalmente Teu, né, muitas vezes ela sai somente como palavras aqui, né, não do nosso coração, sabe? E não tinha nada combinado, não tinha nada planejado aqui. E aí, por que muitas vezes acontece que a gente não consegue ter essa conexão com o Pai, né? Por que muitas vezes a gente fala, mas não sente aquilo? E quando os pastores nos convidaram aqui para nós estarmos ministrando uma série baseada, né, no meu testemunho aqui, nós estaremos falando hoje um pouquinho sobre paternidade,
Nós estaremos aqui falando sobre filiação, não a filiação terrena aqui, mas sim a filiação do céu. E quando nós ouvimos e louvamos essa canção, e muitas vezes ela não faz o sentido que a gente às vezes olha para o lado e observa aquela pessoa, aquele irmãozinho aqui do outro lado, sabe, sentindo aquela entrega. Por que muitas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Então é algo muito sério, é algo muito impactante nas nossas vidas, mas a solução está na cruz. Então essa é a verdade, nós temos essa solução, nós temos uma direção para nós estarmos conversando esta noite aqui. Glorifica a Deus pela vida dos pastores, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui reunidos nessa noite, o pessoal que está na contenção aqui, os nossos amados obreiros, os irmãos que caminham conosco aqui, sabem, o Pedro, que estão sempre na intercessão por nós aí. Glória a Deus, meus queridos. Aleluia. Palavra de Deus, lá na segunda carta a Timóteo, seu capítulo 3, versículo 16 e 17. Essa não precisa ver, eu só quero comentar algo aqui com vocês. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então as escrituras elas sempre trazem impacto nas nossas vidas. Aleluia. Agora que eu vi a Beth, glória a Deus pela sua vida, Beth. Toda a escritura ela é inspirada pelo Senhor. Então o Senhor vai nos entregar hoje uma revelação da parte de Deus aqui. Nós temos o Logos, que são o verbo, né, que são as escrituras propriamente dito, e nós temos a parte da revelação da palavra de Deus, que são as entrelinhas, né, que nós chamamos. Então é a intenção que existia no coração lá atrás, sabe? Então existem revelações distintas da palavra, mas nós nunca poderemos tirar ela do contexto para tentar trazer um novo significado. Isso não é rema, isso se chama heresia. Nós estaremos trazendo uma revelação que o Senhor me deu um tempo atrás aqui, em relação a essa área da paternidade. Então agora sim, abram suas escrituras, suas espadas, livro de João, capítulo 1, do 19 ao 27, nós estaremos lendo aqui, fazendo uma pequena exposição e comentando. Então nós vamos falar hoje sobre a paternidade que afirma a identidade. Quem estava aqui 2 ou 3 semanas atrás, quando eu ministrei meu testemunho, nós começamos falando sobre paternidade e como a paternidade ela influenciou a minha vida e como ela afeta a vida de cada um de nós aqui também. Essa palavra o Senhor me entregou faz mais ou menos um mês assim. Eu já tive a oportunidade de pregar ela só que numa outra direção, e hoje nós estaremos dando uma direção diretamente ela em cima do meu testemunho, ou melhor, do nosso testemunho. Eu não acredito em acaso, eu não acredito que a gente veio aqui somente para cumprir uma agenda, para cumprir, sabe, para tirar talvez um peso das nossas consciências. Eu creio que é o Espírito Santo de Deus que nos atrai para esses espaços. Eu lembro aqui que naquela quinta-feira passada que eu estive, tinham outras pessoas aqui, não era esse mesmo grupo de pessoas, eu vejo alguns rostos conhecidos aqui, mas eu creio que essa palavra de hoje, primeiro de tudo, é para as nossas vidas. Aleluia. Então aí sim, para nós, que nós venhamos nos encher, o nosso vaso ele se enche, ele se preenche, e aí sim nós possamos derramar isso diante dos nossos, diante de onde nós estamos cercados. Amém, meus queridos? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. João 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não é Cristo, nem Elias, nem algum profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, a qual vem após a mim, do qual não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. O que essa palavra tem a ver com paternidade? Vamos lá. Quando eu li a primeira vez esse texto, o Senhor me chamou aos olhos uma pequena frase, lá no versículo 19, faz a gentileza lá. Eu estou usando a área aqui, aí é isso. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, e lhe perguntaram:
quem és tu? Essa simples pergunta, quem és tu, fez com que saltassem os meus olhos. E aí logo na sequência nós observamos a resposta de João Batista, aqui, né? Isso aqui ele relata o ministério de João Batista, e aí ele tem propriedade em afirmar aquilo que verdadeiramente ele era. Então ele cita diretamente quem ele era, ele não cita se ele era mais, ou ele era menos, ou se ele não tentou nem usurpar o lugar de Jesus, sendo que eles falaram para ele, não, você é o Cristo, né? Então isso me saltou aos olhos, e eu comecei a perguntar para o Senhor, mas por que, Senhor? O que o Senhor quer me falar com isso? Qual que é a intenção, qual que é a direção que o Senhor quer tratar comigo em relação a esse assunto? Então, quando nós observamos João Batista aqui, ele afirmando quem verdadeiramente ele era, sabe, se colocando no local dele, entendendo o seu propósito, entendendo os seus valores, não se colocando a mais nem menos, nós entendemos que ele tinha uma identidade afirmada diante daquilo que ele foi realmente proposto a fazer no reino de Deus. Então, João Batista, ele foi aquele que precedeu a vida de Jesus Cristo, né, como todos nós já sabemos, e em nenhum momento da vida dele ele se colocou acima ou embaixo. E hoje, se nós olharmos os relatos da igreja, né, nós observamos muitas pessoas, muitas vezes se inferiorizando, ou muitas vezes procurando se exaltar além do que aquilo que foram chamados, né? Então toda a honra e toda a glória, ela sempre deve ser ao Senhor. E todas as vezes que nós nos colocamos acima ou abaixo, quer dizer que nós não entendemos o nosso valor e principalmente não entendemos os propósitos para qual o Senhor nos trouxe aqui para trabalhar e para servir nesse reino. Mas e aí, o que isso aí verdadeiramente tem a ver com a paternidade? E aí o Senhor fazia com que eu fizesse uma reflexão lá no capítulo 1 de Lucas. Então eu vou pedir para que os irmãos cheguem até lá no capítulo 1, versículos 59 e 63. Aonde começou tudo isso, né? Então é lindo, Lucas 1, 59 e 63. É lindo a forma com que ele se coloca, é lindo a forma com que ele se manifesta no meio das pessoas, né? É lindo como ele reconhece o poder de Jesus, nunca trazendo a glória para ele e tudo mais. E aí o Espírito Santo de Deus me levou a entender como começou isso, o porquê começou isso, como é que ele tinha tanta convicção de quem verdadeiramente ele era, né? Como é que foi esse início? E aí assim diz a palavra do Senhor, versículos 59 até o 63 diz o seguinte: Sucedeu-se que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Então aqui eles estavam falando sobre João Batista, nascimento de João Batista. 8º dia de nascimento, os judeus eles têm a tradição de circuncidar a criança, né, os judeus ortodoxos, e aconteceria essa mesma situação com João Batista. E aí a gente começa a entender aqui. E aí o que eles falam? Versículo 60. De modo nenhum. Eles queriam dar o nome de Zacarias, e aí a mãe dele responde: de modo nenhum. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. 61. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome ele queria que desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é seu nome. E todos se admiraram. Fazendo essa conexão com o texto, aonde naquele momento João Batista ele tinha convicção de quem ele era, entendia verdadeiramente o seu chamado, entendia verdadeiramente o seu propósito, fazendo essa ligação com o nascimento dele aqui, nós observamos que os pais começaram a ensinar isso lá na infância dele. Foram os pais que afirmaram a identidade dele lá o tempo todo, sabe? Não vai chamar Zacarias, vai chamar João, porque lá no versículo 16 nós observamos o anjo visitando a sua mãe, né, Isabel, e falando: não, esse menino aí que está na tua barriga, ele vai se chamar João, ele vai vir no caminho do nosso Salvador e tudo mais. Então já existiu uma ministração dentro do ventre dele, lá desde o momento da sua concepção, no seu nascimento. Todo mundo tentou semear algo na vida dele, ali os pais: não, o meu filho é João, porque o anjo trouxe isso, o anjo trouxe essa revelação, e eles mantiveram isso, eles reafirmaram isso e continuaram alimentando isso ao longo da vida de João Batista. Por isso ele tinha essa convicção, por isso que quando tentaram chamar ele até de Jesus, né, se estivesse com o seu ego cheio naquele momento, o que ele poderia falar? Não, sou Jesus mesmo, estou batizando a turma aqui, ó. Estou batizando todo mundo, não, sou Jesus mesmo. Ou poderia muito menos: não sou nada disso, sabe, eu sou um pobre coitado, eu sou um fraco, aqui quem dera se eu fosse. Então ele não quis nem por baixo, nem por cima, mas sim estabilizar. E aí que a gente vai entrar no testemunho verdadeiramente do Felipe, né? Quando me perguntavam
quem é você, Felipe? Eu até estive na Rádio Resgate ontem, ou antes de ontem, foi ontem. Antes de ontem. E eles me perguntaram, a gente foi fazer o testemunho, e eles sempre perguntaram, quem é o Felipe? Quem é? E aí eu lembrei da dificuldade que eu tinha de me afirmar quem eu era mesmo, sabe? Eu tinha muita dificuldade com a minha identidade, eu tinha muita dificuldade, eu sempre fui uma pessoa muito melancólica, sabe? Sofria demais pelas coisas gerais da vida, às vezes a situação não era nem comigo, sabe? E eu não entendia verdadeiramente o meu valor. E aí, diante dessa situação de João Batista, eu fiz uma conexão com a minha vida. Então, João Batista, desde criancinha, ele teve esses pilares da família bem formada, tudo certinho, os pais buscando ao Senhor e tudo certo, criaram ele dentro de um mundo onde ele tinha certeza, ele tinha convicção de quem ele era. Mas na minha vida não foi assim. Na minha vida eu nasci num lar disforme, que as pessoas que estavam aqui naquela quinta-feira tiveram, né, a sorte, o azar de escutar a minha história aí, que foi terrível, mas graças a Deus o Senhor nos transformou. Na minha vida foi muito diferente disso. Eu sempre tive muita essa dificuldade. Eu não conseguia me afirmar, eu não conseguia entender minha identidade. E aí foi onde começou toda a minha vida a tomar uma direção, aonde o mundo ele começou a me servir determinadas coisas e principalmente ele me afastou dos caminhos do Senhor. E foi assim que começou a minha vida lá no passado. Então, né, eu vou relembrar um pouquinho aqui. Eu nasci em um lar que o meu pai era alcoólatra, a minha mãe também tinha problemas com álcool. Porém, a minha mãe ela tinha alguns problemas de ordem neurológica, ela sempre tomou alguns remédios controlados e tudo mais, então ela surtava dentro de casa. E o meu lar ele sempre nasceu desconfigurado, digamos assim, né? Não tivemos os pilares necessários para que uma criança pudesse nascer sadia, saudável, intelectualmente, até mesmo questão de saúde mesmo, porque quando a gente nasce dentro de um lar com alcoolismo, né? Quem teve essa experiência dentro das suas vidas sabe que muita violência, sabe? Então a gente já não dorme mais, porque aí as pessoas chegam alcoolizadas dentro de casa, já começa aquele quebra tudo, já não dorme mais, aí vai acordar para ir para a escola, já começa toda aquela situação desde lá, e isso vai semeando coisas nas nossas vidas. E que lá na frente, possivelmente isso pode se tornar até um vínculo com o nosso passado, a vida adulta com o passado, e traz uma série de repetições. E foi isso que aconteceu na minha vida também. E aí, como a gente conversou na semana passada, né? Então começou pelas pequenas doses, né, de álcool e tudo mais, e a minha vida ela foi se afirmando diante daquilo que os meus pais estavam semeando lá atrás. Só que chegou em um determinado momento da minha vida que eu não sabia mais quem eu era. Eu tinha me envolvido com tantos pontos diferentes na minha vida que eu não sabia mais onde chegar. Eu jamais pensei da forma como João Batista pensou aqui, tendo convicção de quem ele era, do valor dele, da seriedade dele, né? E hoje nós trabalhando com a libertação, entendendo um pouco mais dos bastidores, sabe, do que acontece. E quando nós estamos aqui, a glória do Senhor ela se derrama, nós nos abrimos o coração, sabe, é coisa linda de ver, nós nos abrimos, nos entregamos, sabe, mas a vida realmente, né, ela acontece da porta para fora daqui. Então a gente tem falado, né, aqui é muito lindo, é maravilhoso, nós adoramos o Senhor e vivendo, só que quando passa da porta para fora, está lá o problema, está lá o boleto, está lá as drogas, estão lá os vícios, estão tudo lá ainda. E aí a gente vai conseguir usar aquilo que a gente vive aqui dentro. Mas a primeira coisa que o inimigo ele tentou semear e retirar da minha vida foi essa intimidade com o Senhor. Foi esse relacionamento, né, com o Pai que eu não conseguia construir em nenhum momento da minha vida. E aí eu comecei a fazer uma análise. Eu falei, Senhor, mas me mostra mais o que eu preciso entender, o que eu preciso saber, o que o Senhor quer que eu ensine através dessa palavra, né, dessa questão de João Batista. E ele começou a me levar em outras reflexões mais profundas, né? E aí ele falou assim, vamos estudar a história de Jefté. Então Jefté foi um dos juízes de Israel, né? Eu estou dando umas pinceladas e já a gente vai entrar, tá, gente? Eu vou começar a pregar aqui, agora é só a introdução. História de Jefté. Jefté é um dos juízes, né? Está lá em Juízes 11. E nós observamos que Jefté ele foi filho de uma prostituta. Ele é um gileadita, o pai dele era Gileade também, da mesma forma. E ele foi um filho gerado fruto de um pecado. Ele foi um filho gerado fora da aliança de casamento, juntamente com é o que a Bíblia nos traz, né? Eu sei que é uma palavra pesada quando estamos falando da igreja, mas é o que a Bíblia traz. Juízes 11, nós vamos observar, se quiser explorar, Juízes 11, 1 ao 3. Nós observamos ali que tem um nascimento dele. E aí eu comecei a fazer uma reflexão com a minha vida também. Então o Jefté ele foi gerado fora da aliança de um casamento. Ele foi fruto de um pecado, e aí eu comecei a olhar para a minha vida e falei, epa, tem alguma coisa aí
meio semelhante. Embora minha mãe não trabalhasse com essa mesma função que essa filha do Senhor aqui trabalhava, né? Mas eu também fui gerado fora da aliança de casamento. E aí nós observamos, então Jefité, o gileadita, um homem valente, porém filho de uma prostituta, gerara Jefité. Versículo 2, por favor. Também a mulher de Gileade deu os filhos, os quais já grandes expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Versículo 3. Então Jefité fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. O Senhor começou a entender e trazer esse rema dessa palavra para mim nessa noite que eu meditava nela aqui. Então ele foi fruto de um pecado, ele foi concebido fora da aliança de um casamento. Ele estava cometido do que a Bíblia nos ensina lá em Deuteronômio 23:2, da maldição da bastardia sobre a vida dele. Então ele era um filho bastardo. Lá em Deuteronômio 23:2 ensina essa questão dos filhos bastardos concebidos através de uma relação ilícita. Eles não, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entra nela. Então existia essa maldição sobre a vida de Jefité da mesma forma. E aí eu comecei a olhar para a minha vida. Qual que é a situação que nós vemos aqui do bastardo? Ele não entra na Assembleia do Senhor, ele não consegue ter um relacionamento diante da Assembleia do Senhor. Então são pessoas que possivelmente estão dentro da igreja, estão se relacionando com o corpo de Cristo, mas não têm intimidade com o Senhor. Estão afastados, fruto de um pecado que foi cometido lá atrás. E como a gente falou na semana passada, ou na outra, né, não recordo não, a resposta disso é a cruz. Nós temos a saída para as maldições. Afinal, Jesus Cristo ele se fez maldito, ele foi pendurado no madeiro, se fez maldição pelas nossas maldições. Só que naquele momento da minha vida eu não me encontrava diante das Escrituras, diante de Cristo, assim como aconteceu essa situação aqui de Jefité. Então nós observamos que Jefité ele não conseguia também se relacionar. Nós observamos que Jefité ele foi expulso da casa do pai. E aí, por ser tão expulso, ele mesmo decidiu sair. Por ser forçado a sair, ele mesmo fugiu da casa do pai. E essa falta de relacionamento que muitas vezes nós encontramos diante das igrejas que nós visitamos, não é o caso aqui da Resgate, em nome de Jesus, mas como a gente visita muitos bastidores, como eu falava, né, nós observamos essa dificuldade que as pessoas têm de se relacionar intimamente com o Pai, se relacionar de forma íntegra com o Pai, se derramar, se entregar. Por isso que eu comecei falando lá naquele louvor, naquele momento, né? Muitas vezes a gente não consegue se entregar, ou muitas vezes a gente não tem essa liberdade na casa do Senhor. Por quê? Porque existe algo que precisa ser tratado ali. Então, quando o Senhor Jesus ele nos ensina a oração dominical, né, como nos ensina a orar através, popularmente chamada oração do Pai Nosso, ele começa lá: Pai Nosso que estás nos céus. Então, como nós observamos uma igreja doente, uma igreja que precisa de tratamento, a primeira dificuldade que as pessoas elas terão são de se relacionar com Deus como Pai. Nós observamos pessoas que têm problemas de ordem paternal, e a gente vai começar a entrar nessa área agora, sabe? Elas chamam Deus de todo e qualquer coisa, chama Deus de todo poderoso, chama Deus de tudo na minha vida. Não, Deus é tudo, é poder, é glória, Deus é amor, Deus é tudo, mas não consegue ter um relacionamento íntimo, paternal com o Pai. Então, embora busque, embora leia a palavra, embora se exercite para isso, sabe? Muitas vezes não falta o culto, mas não consegue construir esse relacionamento. E essa era a situação da minha vida. Fruto dessa falta de relacionamento com o Pai, eu comecei a buscar em muitas áreas da minha vida. Eu comecei a buscar tudo aquilo que o mundo servia e não servia. Eu comecei a buscar em muitas doutrinas, como nós falamos aqui. Então eu fui servir o ocultismo, eu fui servir feitiçaria, eu fui buscar um significado, eu fui buscar essa intimidade, fui buscar preencher esse espaço que existia dentro do meu coração, e só existia uma forma, um formato ali. Ele era do tamanho do amor que o Senhor tem pela minha vida. E aí eu não conseguia, e eu perguntava: mas por que, Pai? Por que eu não consigo? Por que não acontece? Por que não vai? Né? Então eu ia para o terreiro, eu ia para os lugares, e nunca conseguia me encontrar. Porque esse espaço, definitivamente, ele só poderia ser preenchido pelo amor de um Pai na minha vida. Aleluia. Então muitas pessoas falam, né? Ah, não, mas todas as religiões levam a Deus. Pode ser que todas as religiões levam a um Deus, mas o nosso Deus, ele vem através das Escrituras, e o nosso Pai, ele vem somente através de Jesus Cristo.
Aleluia. E quando a gente não consegue ter esse relacionamento com o Pai, é porque existe algo que nós precisamos tratar. A primeira referência que nós temos de Pai nas nossas vidas é no momento do nosso nascimento. Então o pai e a mãe nos pegam no colo, planejam muitas vezes aquela gestação, né? Vão planejar, tudo bonitinho, e sabe aquela coisa linda e maravilhosa, vamos lá, se é menina, não, vamos fazer um bercinho, às vezes não tem muita liberdade financeira para fazer, mas vamos lá, vamos comprar pelo menos aqui, né? Eu lembro com minha mãe, eu sou o filho mais velho, eu lembro com a minha mãe, nós tivemos uma infância muito precária, assim, bem difícil mesmo, mas eu lembro que na simplicidade dela, sabe, a gente morava na Comasa do Boa Vista, hoje é uma cidade linda aqui do lado, né? Tem tudo lá, mas na nossa época era um manguezal só lá no canto. E aí eu lembro que o mosquiteiro tinha que ter um mosquiteirão lá, porque era muito pernilongo, era rosinha, sabe, aquela coisa toda, um cuidado, sabe, existia ali. Só que quando a gente não tem isso, quando o filho ele não foi planejado assim como Jefté, quando o filho não foi planejado assim como Filipe, quando o filho é fruto de um pecado assim como Jefté, assim como Filipe, o que acontece na vida da criança? Então, quando o filho não existe um planejamento para o seu nascimento, a primeira coisa que acontece, já lá na vida intrauterina da criança, né, enquanto ela é somente um embriãozinho, ali, milímetros de vida, né, a primeira coisa que acontece quando a mãe descobre que está grávida é o quê? Estou grávida, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? A primeira coisa, quando a criança ela não está sendo esperada, não foi planejada, né, é esse impacto que gera. Então nós vamos entender um pouquinho sobre vida, agora da concepção da vida, né? Então quando existe a fecundação do óvulo, nós observamos lá uma vida pequenininha, milimétrica. O espírito ele já está inserido dentro desse pequeno embrião milimétrico e a alma também ela já está inserida. Então o mesmo espírito e a mesma alma que está em cada um de nós aqui nessa noite é o mesmo espírito e a mesma alma que foi inserido no momento da concepção. O sopro de vida naquele momento ele é inserido e já vem em todas as situações. Então a nossa consciência, as nossas experiências, elas já começam a ser formadas na vida intrauterina, isso falando de questões físicas, né? E essa criança, quando ela não foi planejada, quando muitas vezes é rejeitada, né? Então a gente está falando agora de um lar formado, né? Que, opa, estou grávida, deu aquele susto, mas eu tenho meu marido aqui do meu lado, glória a Deus, então vamos lá, ele vai me acompanhar. E eles começam a criar, então embora já tenha existido algo ali, aquele impacto não existe, ele vai sendo amenizado com o passar dos anos. Perdão. E aí quando o lar eles formam, quando possivelmente o pai foge, ou como aconteceu com a minha vida, levaram um susto, eram jovens demais para ter um filho, tentaram me abortar durante várias vezes. Ele dava remédio e não matava, dava remédio e não matava, dava remédio e não matava. Imagina essa alma sendo construída lá dentro, com essa rejeição, né? A gente vê quantas histórias hoje em dia de mães que dão um soco na barriga e tudo mais, não quero ter esse filho, sabe? Em função de um propósito tremendo do Senhor, essas crianças nascem e são como uma enxurrada de água no inferno, aí, sabe? São levantadas como grandes profetas e tudo mais, porque existia um propósito. Mas o que sofreu lá na vida intrauterina, sabe, aquilo que vai crescendo, e essa criança ela vai nascendo, ela vai desenvolvendo, e aí quando ela nasce nessa situação, ela já desenvolve algumas questões que nós chamamos, né, são ápices de comportamento, ou são crianças muito espoletas daquela, sabe, aquelas que não param, meu Deus, não pula e tal, não conseguem se concentrar, ou crianças altamente melancólicas, assim, sabe, aquelas, sabe, depressivas, aquelas fechadas, elas não têm um padrão de comportamento, elas ou se exaltam demais ou se inferiorizam de menos. Por quê? Porque são coberturas, são cascas que são criadas através da alma ferida dessas crianças, que lá na frente vão virar adultos e vão começar a sofrer dentro de um relacionamento chamado casamento, vão começar a sofrer dentro das empresas, dentro dos seus trabalhos, dentro de tudo com que ela for se envolver, ela só vai conseguir entregar aquilo ali que ela tem. Então existem muitas dificuldades que vão acontecendo lá. E lá no finalzinho de todas essas dificuldades está a principal delas, que é a dificuldade que nós vamos encontrar de ter relacionamento com Deus como Pai. A principal dificuldade que nós vamos encontrar é essa nas nossas vidas. E aí nós temos que levar em consideração aqui também a questão espiritual. Falamos da parte física e agora falaremos da espiritual. Quando nós observamos lá no texto do Deuteronômio, né, que é a segunda lei ou a nova lei, né, dos judeus, é o quinto livro da Torá, do Pentateuco, nós vamos observar que existe uma maldição sobre a vida das pessoas.
Então todo pecado, ele deve de alguma forma, ele deve ser liberado, ele deve ser arrependido e ele deve ser confessado para que as situações, as maldições, as consequências desses pecados, elas sejam canceladas. Então, se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, orarmos uns pelos outros, nós seremos curados, como diz lá em Tiago 5,16, né? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões, ele não prospera. Então, são princípios de confissão de pecado e de arrependimento, e que nós devemos colocar no nosso dia a dia para que as maldições, que as consequências, elas não venham sobre as nossas vidas. Mas pastor, se eu estou em Cristo, eu não sou nova criatura? Sim, sou nova criatura. Se eu estou em Cristo, não era tudo que era velho e se fez novo? Sim, mas nós temos a parábola da videira verdadeira também. Então, o meu pai, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e todo ramo que está em mim, meu pai limpa, para que possa se tornar mais produtivo. Então, nós temos um princípio de limpeza, de purificação, mesmo quando nós estamos em Cristo Jesus. Não é somente eu particularmente respeito quem crê nisso, né? E quem crê nisso também tem base bíblica, mas aquela questão de uma vez salvo, sempre salvo, sabe? Não, nós somos predestinados à salvação, então eu já aceitei Jesus, eu posso fazer o que eu quero agora da minha vida. Eu creio que isso, na verdade, é uma heresia dentro da igreja. Eu creio que nós precisamos nos construir diariamente, nos limpar, nos purificar. Nós precisamos nos encontrar diante do Senhor, sabe? Como obreiros aprovados, que manipulam bem a palavra de Deus, que não tem que se vergonhar, como Paulo fala, lá o seu grande amigo, discípulo Timóteo. Então nós precisamos passar diariamente por um processo de lapidação, de limpeza, de purificação. Quando nós estamos, meus queridos, diante de uma família, marido e mulher, são cobertura espiritual daquela casa. E quando existe uma falha nessa cobertura de ambos os lados ali, gera uma consequência diretamente para as crianças, para os filhos, que depois se tornam adultos, dentro desses grupos familiares. E foi isso que aconteceu com a minha vida, foi isso que aconteceu com o Jefté, que não conseguia se manter na casa do Senhor, não conseguia se manter na presença do Senhor. E essa falha na paternidade que nós observamos hoje dentro, eu não tenho esse número aqui, mas pelo menos 50% dos lares hoje do Brasil, eles são lares disformes. Pais separados, lares lá com alcoólatras, como foi na minha vida, né? Então existem várias consequências que trazem para cima dessas casas, desses lares, né? E eu até separei algumas situações para nós estarmos falando aqui, o que causa tanto a bastardia, filhos gerados fora da aliança de um casamento, como também a falha na paternidade. A primeira situação, nós já falamos aqui, é a questão da rejeição, né? Então todo filho bastardo ele passa ser carregado dessa rejeição, ele não se sente amado, ele chega nos núcleos com que ele se relaciona, ele parece ser sempre inferiorizado. Por que eu falo isso? Porque eu passei isso, nós cuidamos de gente dessa forma. Então a palavra vai nos dizer lá em Hebreus 5 que pela prática nós conseguimos discernir o que é certo e o que é errado, pela prática nós conseguimos evoluir os nossos pensamentos. Então pela prática nós observamos isso lá dentro do seminário, sabe? As pessoas, coincidentemente, entre aspas, elas têm essa mesma consequência sobre as suas vidas da rejeição, quando nascem dentro de um lar sem forma, né? Eles não se sentem aceitos, nem se sentem amados, sempre se sentem perseguidos, sempre se sentem daquela forma inferiorizados, né? Quando é criança, aí coitadinho e tal, porque não brinca, que não sei o que, aquela coisa toda. E aí quando passa a ser adulto, né, se tornam tipos depressivos, com problemas de relacionamentos e tudo mais. Eu não estou falando aqui que a gente é obrigado a ficar conversando com todo mundo e tudo mais, mas nós temos que observar uma linha de desenvolvimento, né? Nem muito para baixo, nem muito para cima, uma linha, né? Eu brinco, né, com as pessoas, a vida do crente é assim, tem uns altos e baixos, né? Mas o negócio vai se desenvolvendo, assim, não aquelas coisas saem para cima e para baixo e tudo mais. Uma outra questão, né, que nós falávamos, a dificuldade de se relacionar com Deus como Pai. Então, quando nós temos lares desformatados, como foi no caso da Bíblia que nós falamos, né, como foi no meu caso aqui, essa dificuldade de se relacionar com Deus, ela vai gerar problemas muito severos nas nossas vidas. Então nós vamos começar a procurar em vários lugares diferentes essa fé, vamos procurar em vários lugares diferentes essa afirmação que nós precisaremos e devemos encontrar no Senhor, mas que não conseguimos encontrar justamente pela dificuldade que nós tivemos com o nosso pai ou com a nossa mãe lá dentro de casa. Como é que eu vou olhar para Deus como pai hoje, né? Vamos nos colocar no lugar aqui do Felipe agora, nesse momento. Se meu pai era um alcoólatra, meu pai espancava minha mãe, meu pai chegava doidão em casa, com uma arma na cintura, fazendo roleta russa, dando tiro para cima dentro de casa, colocando a arma na cabeça de todo mundo, e no outro dia não lembrava de nada. Como é que eu vou olhar para Deus como pai se a minha referência paternal
é essa que eu tiro dentro de casa. Então a última coisa que eu vou querer é um pai dessa forma. A última coisa que eu quero é um pai. Essa que é a verdade. E aí a gente vai olhar para dentro dos nossos lares agora. Como eu falei, né? Eu não creio em acaso, eu creio que existe um propósito, nós estamos aqui reunidos nessa noite, porque nós precisamos olhar para dentro dos nossos lares, nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, nós precisamos olhar para os nossos filhos. Se de alguma forma vocês forem fazendo alguma associação com a vida de vocês aqui, ou com alguns conhecidos lá de fora também, levem essa palavra, sabe, adiante. Não deixe que ela termine aqui. É para isso que a palavra ela serve dentro do corpo de Cristo, para edificar uns aos outros. Nós precisamos entender isso, meus queridos. Uma outra questão, que não foi o caso de João Batista, né? Nós temos crises de identidade e crises existenciais que vão nos levar a colocar em xeque a nossa sexualidade. Eu tive muitos problemas relacionados, né? Eu já comentei com a pastora, naquele dia eu não havia sentido no meu coração de falar sobre os atos de abuso sexual, hoje eu vou compartilhar com vocês. Então eu tive situações de abuso sexual dos 7 aos 12 anos mais ou menos, né? Com várias pessoas dentro da minha própria casa. Então, fruto dessa cobertura dos meus pais física que não existia e fruto também da cobertura espiritual que também não existia dentro da minha casa. Então, isso gerou várias consequências de ordem de promiscuidade e tudo mais. E aí, essa porta que foi aberta lá atrás, né, começou a trazer problemas dentro de sexualidade também. Então, quando a gente não tem essa afirmação do pai, não, vamos aqui, vamos ensinar, e não é aquela coisa do machão, né? Meus pais, meus tios sempre falavam, não, tem que ser macho mesmo. Tem que pegar a mulherada. Isso não é afirmação de sexualidade. Isso, na verdade, é uma afirmação de promiscuidade. Está tornando as crianças promíscuas e lá na frente essa promiscuidade ela pode gerar até uma homossexualidade. Sabe aquele pai que quer tanto filho macho, tanto, daqui a pouco ele está agarrado com outro macho. É muito difícil isso, meus queridos, de falar, mas é algo que a gente precisa tratar nas igrejas também. Então o pai ele afirma a sexualidade do filho como? Sendo esse homem. Sabe, sendo esse homem, esse marido que ama a esposa, esse marido que trata a esposa com seriedade, esse marido que possivelmente se entregaria assim como Cristo se entregou para a igreja, que é isso que a gente precisa fazer. Só que quando isso falta dentro das nossas casas, essa sexualidade é uma das primeiras coisas que hoje em dia o inimigo está pegando a criançada para a igreja. Hoje mesmo eu ainda vi um vídeo, o pessoal compartilhou o nosso vídeo lá do nosso ministério, um pastor batista convocando as pessoas para um ato e tal, e aí no meio da administração ele fala, gente, porque eu sou gay e tal, mas não tenho nada e tal, amém, glória a Deus, né? Deixa ele, Deus vai tratar com ele, mas a gente tem que cuidar das nossas crianças. Nós precisamos tratar isso dentro das nossas casas. Fora da nossa porta é muito difícil da gente cuidar, mas dentro das nossas casas, meus queridos, nós precisamos criar esse hábito, desenvolver isso, sabe? E como é que a gente afirma isso? Afirmando a seriedade dentro do nosso caráter. Nós somos os reflexos para os nossos filhos. Nós somos esses reflexos. Então, quando existe essa desformatação, às vezes o pai nunca está em casa. E aí a menina cresce com o pai que espanca a mãe dentro de casa. E aí como é que ela vai querer se relacionar com o homem se o pai espanca a mãe? Eu não vou ser espancada também. Eu já não quero. Então ela vai querer fazer o quê? Não vou me relacionar com o homem. E da mesma forma o menino. Né? Da mesma forma o menino. Quando existe essa inversão de papéis dentro dos nossos lares, é algo muito destrutivo para a identidade, para a sexualidade. É o pai quem é filho. É o pai e a mãe, né, são dois papéis específicos, a gente está falando diretamente do pai aqui, porque o pai ele tem uma consequência, os atos do pai ele tem uma consequência muito maior do que a consequência da mãe. Porque o pai, diante das escrituras, ele é a cobertura, ele é o sacerdote, ele quem deve se sacrificar pela casa, né? Então o sacerdote é aquele que é responsável pelos holocaustos, a gente vai estudar o Velho Testamento, então ele é o responsável de sacrificar também dentro de casa, para que o filho ele tenha essa noção, ele tenha essa intimidade, sabe? E nós estamos falando aqui, meus queridos, sobre crianças, mas essa palavra está sendo ministrada para a igreja. Aleluia. Então comecem a fazer uma reflexão nas suas vidas também agora nesse momento, se de alguma forma vocês passaram, viveram por isso também, eu estou repetindo isso aqui. Sabe? Eu creio que é o Senhor mesmo que está revelando e está trazendo aqui, para a gente não perder o fio da meada aqui, para a gente sair daqui dessa noite com as questões solucionadas. No final dessa noite nós vamos orar em relação a essa questão, sabe? Nós vamos nos entregar diante do Senhor tudo aquilo que nos feriu, que nos machucou, Ele vai trazer uma libertação. Amém. Aleluia. Vamos falar um pouquinho da mãe, né? Já falamos bastante mal do pai aqui, agora vamos falar um pouquinho da mãe também. A mãe ela tem um papel muito importante. Nós temos falado que o pai prepara para fora e a mãe prepara para dentro. A mãe também ensina
A mãe também educa, a mãe também ensina valores emocionais e tudo mais, a mãe ensina higiene pessoal, a mãe ensina a questão dos estudos e tudo mais, sabe? Mas quando essa mãe ela cresce sozinha, o filho cresce somente com a mãe, como é que acontece? Muitas vezes gera uma superproteção dessa mãe em cima dessa criança. Então a criança ela olha para o filho e fala assim: meu tadinho, já sofreu tanto, sofreu tanto sem crescer sem pai e tudo mais. E aí ela começa a abraçar, ela começa a dar uma amortecida também na educação do filho e tudo mais, né? Quando não começa também a trazer uma questão de alienação parental, né? Quer começar a falar mal do pai dentro de casa, e aí a própria mãe começa a trazer uma destruição ali da característica da identidade do filho dentro dos seus lares. Então o papel da mãe ele é muito importante em uma família onde ela está formatada aos olhos da Bíblia, à luz da Bíblia, né? Da forma correta, pai, mãe e filhos. Mas ainda mais importante, uma mãe sábia, uma mulher sábia dentro do lar, quando esse lar é disforme. Porque na grande maioria das vezes, quando tem uma separação, o pai vaza, né? Vai-se embora, vai viver um mundão, vai casar de volta, e a mãe fica com o filho. Então a mãe tem essa responsabilidade de guerrear duas vezes, por ela e pelo filho. E se isso não existe, existe uma potencialização ainda dessas consequências dessa falha do pai dentro de casa. Então, quando a mãe começa a falar mal do pai dentro da sua casa, né, começa a alimentar o ódio, a ira, a raiva, o rancor dentro do coração do filho. Isso lá na frente vai gerar quadros extremos de rebeldia. Nós atendemos pessoas que já espancaram, já atendi pessoas que já espancaram o pai muitas vezes. Eu já atendi pessoas que já entrou por várias vezes na casa do pai e quebrou tudo, e ele fala assim: eu não sei o que acontece. Eu fico com raiva do meu pai, entro lá e quebro tudo. E aí a gente começa a fazer um mapeamento, começa a estudar um pouco da vida pessoal, particular dessa pessoa. Nós vamos observar que lá atrás começou, já não foi desejado, já começou com um filho fora do casamento, com um filho fruto de um pecado, né? E ele já começa vindo, aí lá na frente a mãe já começa a alimentar, porque a mãe vê o pai com a outra, que é sempre a outra, nunca ora pelo não, seja feliz, mas não, é a outra, essa aí é a outra, já começa a criar isso, e aí vai gerando uma divisão ali dentro, e vai gerando várias consequências na vida dos filhos. Então vocês, né, as mães que estão presentes aqui, e que já passaram, ou passam, ou conhecem, às vezes filhos que estão passando por isso, sabe? Vamos começar a trabalhar isso dentro das nossas casas. Vamos começar a aconselhar isso, as pessoas dentro das nossas casas. Sabe, as crianças, quando a gente fala, não, a criança é o futuro do Brasil. Não, a criança é o presente já. As crianças já são hoje, porque hoje, se nós nos tornamos adultos feridos e machucados, é porque não teve ninguém que cuidou dessas crianças lá atrás. Então a criança, ela já é o presente, ela não é o futuro, ela já é. Então as crianças elas têm que ser disciplinadas, sabe, têm que ser discipuladas a palavra de Deus para que a gente consiga verdadeiramente ter uma transformação aí sim lá na frente. Essa que é a questão. Então nós precisamos nos posicionar diferentes dele. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos olhar diferente para as nossas crianças. Se nós de alguma forma sofremos e tudo mais, estamos sofrendo, nós temos uma saída, que é a cruz. O Senhor vai tratar com as nossas vidas, vai fazer com que seja limpo tudo isso daí. Mas aí o que nós vamos fazer hoje com essa mensagem? O que nós vamos fazer hoje com as nossas crianças que estão aqui? E glória a Deus, né, pastores? Tem bastante criança aqui, 5 crianças, 6, 7, olha só. Ali não são uma criança, né? Estou quase com barba já. Glória a Deus por isso. E as crianças, os jovens, os adolescentes que estão aqui, entendam isso também, meus queridos. Entendam isso. Se vocês de alguma forma já passaram, já sofreram por isso, sabe? Fica uma lição para as nossas vidas, para que a gente não repita isso nos nossos lares. Essa que é a questão. Eu sei o que é crescer dentro de um lar, sabe, com sofrimento, com dor, com angústia, e eu sei o que é colher essas consequências quando eu entrei para a vida adulta. Então, quando nós saímos, falando da bastardia novamente, rapidinho aqui, fruto de um pecado, nós vamos observar o mundo espiritual trabalhando através de portas espirituais, né? Então, toda porta que nós quem abrimos essas portas espirituais, através do cumprimento de mandamentos e princípios, nós abrimos portas de bênção nas nossas vidas. Através do descumprimento dos mandamentos e princípios, nós abrimos portas de maldição. Então, entra as trevas através das portas que nós mesmos abrimos. O pecado bate a porta, a ti cumpre dominá-lo. Assim como Jesus Cristo, ele bate a porta também, se nós abrirmos, ele entra lá e será conosco. Então, existem portas ali que nós podemos abrir ou fechar nas nossas vidas. E o inimigo, lá no Antigo Testamento, lá no livro dos Reis, nós vamos observar a lei dos reis.
que fala olho por olho, dente por dente. Se eu matei um boi, caiu um boi do meu vizinho num buraco, eu tenho que dar um boi para ele. Se eu matei da mesma forma, é com sangue que eu pago. Se meu boi destruiu a vide do meu vizinho, eu tenho que dar uma vide do mesmo tamanho para ele. Então existia no Antigo Testamento a lei dos reis, que era olho por olho, a lei dos servos, né? Olho por olho, dente por dente. No Novo Testamento, Jesus Cristo falou o quê? Eu vou julgar vocês, vou tratar vocês pelo coração contrito e arrependido. Então, quando nós estamos em Cristo, não é mais dessa mesma forma que é tratado. Mas quando nós estamos lidando com as trevas através do pecado, é nessa porta ainda que vai trabalhar. Então, o inimigo ele sempre vai atacar os nossos lares, sempre na mesma linha. Sempre na mesma linha. Como lá atrás nós fomos concebidos, eu fui concebido através do pecado, então abriu já diretamente uma linha e uma porta na área da promiscuidade. Então existe uma pré-destinação, né? Não é a palavra correta para a gente usar, mas a promiscuidade. Então nós somos perseguidos desde sempre, desde da nossa predisposição, pastor. Obrigado. Uma predisposição a sermos perseguidos na ordem da promiscuidade. Se o meu pai começou a roubar, começou a matar, essas coisas todas assim, né, gerando morte, nós abrimos a possibilidade de um espírito de morte entrar nas nossas vidas através dessa porta de pecado que nós abrimos. Se foi roubo, abro a possibilidade do espírito roubador e migrador para entrar na minha vida. Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor com as nossas vestes limpas, vestido de linho finíssimo, essa coisa toda e tudo mais, mas nós precisamos nos preparar para isso também. Somos nós quem nos ataviamos, né? Outro dia o Senhor revelava essa questão lá no livro de Apocalipse. Então a noiva Cia, lá no Apocalipse 17, a noiva se ataviou, é a noiva que se prepara, e nós devemos nos preparar. E quando nós estamos na frente das nossas famílias, somos nós que preparamos a nossa família também. Essa é a questão. Então existem vários princípios que nós estamos compartilhando nessa noite aqui para que nós possamos estar utilizando as nossas vidas. Então, se existe alguma porta, existe algo aberto que vocês estão afastando a nossa casa, as nossas vidas dos caminhos do Senhor, nós estaremos fazendo uma sequência de 3 aqui, né, pastor? As próximas 3 quintas-feiras, cada quinta-feira nós estaremos tratando uma área específica, e aí nessas quintas-feiras já vem com algo específico no seu coração e fala, Senhor, eu quero fechar determinada porta da minha vida. Então está existindo uma liberação aqui vindo através do altar para a vida de vocês, e não tem nada a ver comigo isso aqui, tem a ver com aquilo que o Espírito Santo de Deus está trazendo aqui para essa casa, para essa igreja. Aleluia. A pastora trouxe, compartilhou comigo hoje ali rapidamente como começou, né? Ela testemunhou como começou, e eu achei linda a forma como o Espírito Santo de Deus trabalha, né? E eu estava lavando roupa, e aí daqui a pouco chegou o pastor do meu lado e falou e tudo mais, e olha só como ele preparou isso, sabe? E olha quão poderoso isso pode ser nas nossas vidas se isso for realmente recebido e depois passado para frente. Aleluia. Voltando a falar dos princípios, meus queridos, nós precisamos aprender a fechar essas portas. Nós precisamos aprender a selar essas portas para que o inimigo ele nem tenha mais nenhum tipo de liberdade sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas. Eu sei que existe uma resistência quando nós falamos um pouco sobre heranças espirituais, né? Tem muita gente que não crê nisso e tudo mais, né? Mas diante dessa situação que nós vamos observar pela prática mesmo, falar da minha vida, né? Meu pai é altamente promíscuo, eu altamente promíscuo, meus irmãos passaram por muitas questões de promiscuidade, meu avô, então sempre na mesma linha o inimigo vem trabalhando nas nossas vidas. Então, se nós começarmos a fazer uma reflexão hoje aqui nas nossas vidas, os pecados que nós estamos cometendo, tivemos uma luta já no passado, vamos observar para ver se não eram os mesmos pecados que os nossos antepassados praticavam também. Se nós não cremos na transferência espiritual e geracional, nós podemos crer em legado. Então nós somos referência para os nossos filhos, nós somos referências, e assim como os nossos pais e os avós foram referências para as nossas vidas. Então, sendo espiritual ou não, isso existe. Nós falamos aqui de um Deus geracional, né? Nós não estamos falando de um Deus, as promessas dele, né? Ele vai trazendo as gerações, né? Então é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, o tempo todo trazendo, né? Se nós vamos observar, ele também nem estava planejando isso aqui, mas é Deus que está trabalhando aqui, gente. A história de Davi, né? Então Davi, quais foram os pecados de Davi? Vamos relacionar, foi a questão da promiscuidade através do adultério e derramamento de sangue, correto? O que aconteceu com a vida dos filhos de Davi? Da mesma forma. Um filho matou o outro, o irmão estuprou a irmã, né? Então é sempre na mesma linha que a gente vai observar. A questão de Noé também da mesma forma. Noé tomou uns mel lá depois que
fez, foi lá, desceu da arca, plantou uma vinha, primeira colheita já foi lá, amassou, deixou fermentar e tomou. Uma cana, apareceu desnudo lá para os filhos, o filho foi expôs a nudez dele naquele momento, e quem foi amaldiçoado naquele momento? Foi Canaã, né? Maldito seja Canaã, né? Então os netos lá para frente, as gerações, né, que foram amaldiçoadas daquela forma. Volto a falar, nós temos uma saída, nós temos os pés da cruz para levar isso. Nós temos os princípios de confissão, de arrependimento, para que os nossos pecados eles sejam cancelados e nenhuma consequência venha mais sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Nós precisamos reconhecer, quando nós observamos Daniel orando, se voltando para Jerusalém, né, pedindo perdão pelos seus antepassados, porque eles pecaram, porque eles falharam. Nós observamos esse princípio também das heranças seguindo ali. E aí vamos falar, não, mas o fim da lei é Cristo. Né? Então muitas vezes a gente lê isso, não, o fim da lei é Cristo, não é ao fim de final, mas sim, Cristo ele apontava, a lei apontava a Cristo, perdão. Então hoje não é que a lei ela foi abolida, ela não existe mais. A lei é para quem precisa da lei. E quem é que precisa da lei? Quem transgride a lei. A lei veio para proteger a nós, veio para proteger os filhos de Deus. As leis civis elas servem para quê? Para proteger a sociedade. E aí quem transgride a lei vai arcar com as consequências dessa lei. Se nós transgredirmos essa lei, vai haver consequência nas nossas vidas da mesma forma. Claro que o arrependimento e a confissão eles cessam isso. E da mesma forma, as questões que foram abertas em cima da paternidade aqui também. Nós precisamos confessar isso. A questão do pecado, da maldição da bastardia, que vem através do pecado da concepção do filho bastardo aqui, nós precisamos confessar esse pecado diante do Senhor também. Existe um princípio de cura na confissão do pecado, que ele precisa ser exercitado diariamente. Então existem famílias destruídas, assim como foi a minha, e essa questão era tão séria que eu fiz 3 filhos fora da aliança do casamento também, 3 filhos bastardos da mesma forma. Então vinha se repetindo, e chegou um momento da minha vida que Jesus Cristo chegou e falou, não vai mais continuar. Isso não existe mais para cima da tua vida, para cima da tua geração futura. E essa é a possibilidade que o Senhor estará nos dando aqui nessa noite. Se nós temos problemas, meus queridos, que envolvem outras pessoas, e nós estamos falando de paternidade aqui, no caso, envolvendo os nossos pais, nós precisamos chegar diante deles da mesma forma. Existe um princípio de liberação do perdão, quando nós liberamos o perdão, nós recebemos a libertação. Ah, mas é muito difícil tratar, imagina, né? Nós estamos aqui, né? Dá um exemplo do pastor, que o pastor tem 32 anos hoje, né, pastor? E aí tem um problema, por exemplo, com o pai, né? E aí eu vou chegar agora com 32 anos, eu vou ter que ir lá e falar daquilo que quando eu era pequeno lá, meu Deus do céu, que humilhação, que vergonha, chegar na frente do meu pai e falar isso tudo. Não, existe um princípio também da humilhação diante das coisas do Senhor. O que a Bíblia diz sobre os humilhados? Eles são exaltados diante de um princípio do Senhor. Então, se a gente está cumprindo o princípio do Senhor, é porque o Senhor nos humilhando diante do princípio, é porque Ele vai nos exaltar. Não porque a gente está pedindo, porque existe esse princípio sobre as nossas vidas. Então, se nós temos algum tipo de problema com os pais, passamos por alguma situação assim, ou nós cometemos alguns erros, falhas, pecamos contra os nossos filhos, colocamos a ira sobre eles, né, que nós não devemos fazer isso, é o que a Bíblia nos ensina, nós devemos ir lá e também nos redimir diante deles. Nós precisamos liberar, receber esse perdão na parte deles, entende? Nós, como cristãos, aqui nós devemos fazer isso porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Aleluia. Nós somos o modelo, que Jesus Cristo é o nosso modelo, nós somos como pequenos cristos aqui na terra, então nós precisamos nos portar como tal. E a grande mensagem da cruz é o quê? Perdão dos nossos pecados. É através do perdão que nós podemos estar aqui hoje. Então é através do perdão que nós podemos liberar também um pai, uma mãe que feriu ano passado. Isso nós estamos falando de paternidade, né? Mas todas as outras pessoas que nos feriram, que nos machucaram, nós devemos fazer o caminho de volta. Quando nós pecamos diante do Senhor, o que a gente faz? Senhor, perdoa, me arrependo e tal. Então, pelo processo de arrependimento e pedido de perdão ali, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, aquela que se renova a cada manhã, somos perdoados, amém? Amém. Só que isso nós estamos resolvendo a eternidade, correto? Então, se de alguma forma nós poderíamos não passar a eternidade através dos pecados que concebemos aqui na terra, através do arrependimento e da confissão diante do Senhor, nós recebemos a salvação, amém? E aqui na terra? A vida abundante, a vida próspera, a vida plena que o Senhor nos promete aqui na terra. Então existe um caminho de volta para que nós possamos também gozar dessa vida eterna, dessa vida abundante plena aqui na terra. Então existe essa fração que nós precisamos rever aqui na terra. Então se nós pecamos somente contra o Senhor,
confessamos, deixamos, alcançando a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, amém. Está lá. Mas se nós envolvemos outras pessoas, como é o caso da bastardia, nós precisamos chegar diante dos nossos filhos, se eles tiverem entendimento, falar assim, me perdoa, porque eu gerei você fora, se for grande, se for pequenino não adianta. Né? Ore, põe a mão sobre ele, ora, repreende aquilo tudo ali, e está tudo certo. Essa aqui é a questão. Mas se é grande, já entende, então vai lá e confessa isso, filho. Ó, hoje eu tenho entendimento, você vai achar que até nem é loucura, está falando isso para você aqui, sabe? Mas assim, vamos deixar isso aqui, né? Eu quero deixar essa maldição que estava talvez sobre a sua vida. E é só a gente observar a vida dos nossos filhos. Eu observava muitas questões relacionadas a essas portas que eu havia aberto sobre a vida do meu filho mais velho. Eu tenho um filho de 14 anos e eu vi uma perseguição muito grande mesmo na vida dele. Eu teve um dia que logo que eu me converti, eu me senti que meu filho estava um pouco oprimido assim e tal. Fui orar por ele e ele teve uma manifestação demoníaca naquele local. Ele tinha uns 10 aninhos, 10 para 11 anos, assim. Naquele momento ali, uma criança pequenininha teve uma... Falei, meu, mas como isso? Não é puro e tal, não sei o que, não é fruto daquilo que eu havia semeado na vida dele. Então eu já presenciei crianças de 4 anos de idade tendo manifestação demoníaca. Entre animais e uma loucura toda aí que a gente observa trabalhando com libertação, entende? E volto a falar, a libertação não trabalha como muitas vezes, trabalha só com as trevas, não, nós trabalhamos com Jesus. Essa é a verdade. A libertação é trabalhar com Jesus, não é a pessoa não. O pessoal de libertação trabalha com o capeta, não trabalha com o capeta não, nós trabalhamos com o Senhor Jesus. E é esse Jesus Cristo que está nos dando a possibilidade dessa noite alinhar as questões que nós temos com os nossos pais. Então, no final dessa noite aqui, se alguém foi gerado fora da aliança do casamento, está aqui hoje, sabe, ou que gerou filhos fora da aliança do casamento, nós vamos ter um momento para nós orarmos aqui, desligarmos essa questão aqui hoje sobre a vida dos nossos filhos, sobre as nossas vidas da mesma forma, tá? E através desse processo de confissão e entendimento, nós vamos conseguir essa libertação, amém? Amém. Vou falar de volta, o Espírito Santo de Deus está me trazendo aqui. Se da mesma forma tem alguma coisa para tratar com pai, com mãe, algo que precisa ser alinhado, precisa ser perdoado, não deixe isso para amanhã. Não deixe isso para depois. Nós temos um testemunho aqui incrível do irmão Pedro, né, Pedro? Quantos anos você estava sem falar com o teu pai? 35? O Pedro é português, para quem não conhece ele, tem um testemunho tremendo, pastor. Lindo, lindo demais. 35 anos sem falar com o pai, quando ele entendeu esse processo, esse princípio do perdão ali, ele foi fácil, Pedro? Lutou, esperou, foi alguns dias de luta, de jejum, quando ele virou a chave da conversão, era só jejum, rapaz, viu, estava até meio branco, mas se olhava pela rua, estava mas só no fogo, só no espírito. Ele teve um momento que ele ligou lá para Portugal e conseguiu fazer esse processo de libertação. Foi um momento que ele conseguiu, como todos nós sabemos, né, a nação de Portugal é uma igreja, uma nação muito entregue à idolatria e tudo mais. Foi um momento que ele liberou perdão para o pai dele, recebeu o perdão do pai dele, 35 anos sem se falar. Foi um momento que ele conseguiu semear o evangelho lá no coração do pai dele. Quantos anos foi teu pai, Pedro? 78 anos. Então foi semeado o evangelho, sabe? Então o perdão, meus queridos, ele nunca é somente para nós. Ele sempre vai beneficiar uma, duas, 10, às vezes uma família inteira. É verdade. Sempre dessa forma. Então uma das bases da libertação é o perdão. A questão do perdão é tão séria que nem a nossa oferta aqui no altar ela pode ser recebida se nós tivermos um irmão que nós tivermos que nos alinhar. O que a Bíblia traz? Não, vai lá, deixa a tua oferta aqui, vai lá, se alinha, aí volta. Né? E o que é oferta? A oferta é honrar o Senhor. Então existe uma revelação também nessa palavra. Quando nós ofertamos, nós estamos honrando aquele que nos honrou primeiro. E se eu não posso nem ofertar, quer dizer que eu estou desonrando o Senhor. Eu não tenho nenhum caráter para me apresentar diante do Senhor ali para honrar Ele. Então vamos lá, né? Vai amar o teu próximo como eu te amei. E os nossos pais são os nossos próximos. Os nossos filhos também são os nossos próximos, né? Na proximidade. E nós precisamos sair dessa noite aqui convictos disso. Convictos de que nós precisamos liberar, receber perdão, que nós precisamos liberar as nossas famílias de ordem espiritual também, de todo e qualquer tipo de consequência espiritual que nós abrimos sobre a vida deles e tudo mais. Então hoje é o dia que o Senhor preparou para começar a trabalhar a questão da libertação na nossa vida, na nossa casa. A gente nunca vai conseguir ver Deus como Pai, ter uma intimidade, ter um relacionamento, que é isso que constrói com o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, né? Então o Espírito Santo é uma pessoa. Quando a gente fala, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Às vezes a gente até coloca ele numa medalhinha de bronze, assim, né? A terceira pessoa não é a terceira, né? Então primeiro com o relacionamento com o Pai, depois com o Filho e até o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo de Deus é Deus, ele é como se fosse
né, 3 velas em uma só, então ela acende uma chama só. Então não tem terceiro e primeiro, não, somos todos um. A Trindade é dessa forma. Então esse relacionamento que nós devemos aprender a construir com o Senhor, ele vem do primeiro passo, que é reconhecer Deus como Pai. Se nós não conseguimos ter Deus como Pai nas nossas vidas, todas as outras coisas elas não vão conseguir. A Bíblia diz o seguinte, lá em Gálatas 4:4-7. Quer abrir lá, irmão? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Quem é que clama, Abba Pai? O Espírito Santo. Então esse relacionamento que nós devemos construir com o Espírito Santo de Deus, é Ele quem vai fazer com que a gente consiga clamar esse Abba Pai, esse Paizinho querido, esse Paizinho amado. E aí segue, por favor. De sorte já não és mais escravo, tem algumas versões que traz servo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então essa filiação que nós construímos com o Senhor nos dá acesso a toda herança, toda promessa que nós temos na cruz. É somente através dessa filiação que nós temos, né? Deus Pai e nós como filhos aqui na terra. Através de Jesus Cristo, quando nós acessamos a Cristo, entregamos as nossas vidas ao Senhor, declaramos que Ele é o Senhor e Salvador, nós somos adotados. Por que adotados? Porque outrora nós estávamos afastados do Senhor, fruto do pecado, lá do primeiro pecado, do pecado adâmico lá atrás. Então nós precisamos, e aí quando a gente fala, não, aceitou Jesus, não, é reconciliou com Jesus. E através dessa reconciliação, o filho que era unigênito, ele passa a ser primogênito, passa a ser o nosso irmão mais velho, diante de tudo aquilo ali, diante de todo o reino de Deus, nós podemos receber e começar a viver o reino aqui na terra. Essa herança ela está disponível para os filhos. Quem recebe herança é filho. É fato isso. Lei civil, lei espiritual, é essa que é a questão. Eu posso assinar a herança de alguma coisa que eu tiver para outra pessoa. Mas se eu morrer hoje, meus filhos, sem assinar nada, eles que vão herdar. E antigamente nós vamos observar lá em Levítico, vai dizer que o filho mais velho, ele herdava toda a herança do pai, toda. E aí ele que fazia a partilha entre os irmãos, entre a esposa. E aí tem mais uma revelação da parte de cima. Se está lá no livro da lei, o filho mais velho ele herda toda a herança. Então, espiritualmente, ele funciona com toda a herança também. Então, os filhos primogênitos ele tem uma percepção muito maior espiritual por aquilo que os pais fizeram dessa forma. Os filhos primogênitos eles sofrem muito mais as consequências dos pecados que os pais cometeram. Normalmente, os abortos, como eu era o filho mais velho, fui tentado abortar várias vezes. Então, o filho mais velho normalmente é aquele que é abortado, aquele que sofre, aquele que vê toda a consequência. Naturalmente a gente vai crescendo e vai envelhecendo, né? A gente já começa a tender para mais umas outras situações, começar a buscar um pouco mais de Deus, porque já está tudo encrencado, e aí já passou toda uma vida toda encrencado lá e começa, né? Então se a gente vê hoje, né, a igreja, uma panorâmica geral assim, a gente olha, imagina a igreja de Cristo hoje, a gente vê mais pessoas com mais idade ou mais jovens dentro da igreja? Aqui, pastor, tem mais pessoas com uma idade um pouquinho mais, né, da meia idade para cima ou mais crianças? Mais adolescentes? Meia idade para cima, né? Meia idade, né? Adolescentes tem pouco ainda, né? Tem. Todas as igrejas são assim. Por que isso acontece? Porque vai chegar um determinado momento nas nossas vidas que a gente vai ser obrigado a buscar Deus. Essa é a verdade. Ou vai morrer sem a presença dele mesmo. Quando somos jovens, não buscamos muito, somos mais inconsequentes e geramos consequências para dentro das nossas casas. Deveria ser assim? Não. Mas o que a gente faz? Vamos alinhar. Vamos trabalhar. Vamos resolver. Vamos fazer com que a gente consiga acessar essa paternidade, que nós consigamos ver Deus como Pai nas nossas vidas. Deus é amor, Deus é todo-poderoso, Deus é tudo aquilo que a gente falou aqui, mas antes de toda e qualquer coisa, nós devemos ter um relacionamento com Deus como Pai. Precisamos alinhar as nossas vidas, as nossas casas e preparar as nossas casas. Porque o Senhor ele vem como ladrão, ele vem durante a noite, ninguém sabe o horário que ele vem, ninguém sabe a hora, o momento que ele vai chegar, mas ele vai chegar. E se nós não estivermos como as 10 virgens lá, com as nossas lamparinas, com nossas candeias cheias de óleo, infelizmente a gente vai ficar fora.
E nós, como sacerdotes, agora eu falo para os homens, né? Temos pais aqui, 3, 4, 5, temos bastante pai aqui, glória a Deus. Nós temos uma responsabilidade muito maior diante dos nossos filhos. Toda palavra que nós lançamos, Outro dia eu falei aqui, não foi aqui, perdão, sobre ensina a criança no caminho que deve andar, ela jamais, né, ela não se desviará, ou, né, quando for grande não se desviará dele. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Se nós semeamos algo na vida dos nossos filhos de forma positiva, nós vamos dessa mesma forma ensinar o caminho positivo que ele deve andar. Outro dia eu atendi uma pessoa, eu não lembro se eu comentei aqui isso, eu atendi uma pessoa que o pai dela ensinou ela a roubar, e aí ela tinha um problema com muito, qualquer coisinha que ela via, ela passava a mão e roubava. E aí chegava em casa e chorava, desesperada, porque não queria ter roubado e tal. E eu falei, comecei a clamar para o Espírito, falei, revela aqui pra gente o que é e tal. E ela falando e chorando, e eu aqui, né, na batalha mental aqui. E aí eu falei, como é que foi a tua infância e tal? E daqui a pouco ela falou, não, meu pai me levava no mercado, e aí falava, pega um chocolatinho, bota no bolso, ninguém vai ver, pega um chocolate, pega um negocinho ali e tal. Então isso foi ministrado ao longo da vida dela e fez com que ela criasse esse desvio de caráter ali, que também passa a ser de ordem espiritual, para que ela nunca consiga prosperar. Lembra das portas espirituais que eu falei? Então a porta de roubo atrai o espírito roubador, migrador, devorador das nossas finanças através dessa legalidade que a gente dá, e ela com uma vida totalmente destruída na área financeira, continuando roubando, continuando fazendo tudo naquele momento que o Espírito Santo revelou ali. Foi o pai dela que ensinou ela no caminho que ela deveria andar, e mesmo depois de grande ela não conseguia se desviar dele, porque foi ministrado esses valores. E agora eu quero ligar lá na história de João Batista, lá no comecinho, quando nós começamos. Então falamos de Jefté, falamos de Filipe, vamos voltar lá atrás. Então hoje nós temos essa possibilidade ainda, mesmo se os nossos filhos já forem grandes, mesmo que forem crianças de 30 anos, crianças de 40 anos, ali a gente consegue ministrar esses valores sobre a vida deles ali. Como é que a gente faz isso? Filho, vem aqui, eu errei com você no passado, eu fiz isso, eu reconheço o meu erro. Eu sei que eu gerei consequências espirituais, físicas, emocionais sobre a tua vida. Eu não quero mais que você conviva com isso. Preciso que você me perdoe para que você possa seguir. Então, se de alguma forma nós abrimos essas portas para a vida dos nossos filhos, nós precisamos fechar elas. E a palavra, meus queridos, ela tem poder. A palavra, ela tem poder. Se nós levamos para o Senhor, na hora o Senhor, Ele recebe, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é temporal. Ele está nos nossos corações, está em todo o tempo, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas as trevas não estão. E a palavra é o que destrói, a palavra é que tem força, a palavra é que tem poder. O Logos, que é a palavra em ação, que é o verbo, ela tem poder aqui nessa vida, e que nessa terra. Então nós precisamos proferir isso sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então não deixe passar até o final de semana para que você possa alinhar com o filho, possa alinhar com os pais ainda que passaram. Talvez o pai ou o filho não seja cristão, vai achar que é meio doido até a conversa, mas senta aqui, nós somos a Igreja de Cristo, nós somos a saída para esse mundo aqui. Deus trabalha através da instrumentalidade de pessoas. Assim como o irmão Pedro foi usado lá no passado para trazer a mensagem para Cristo, cada um de nós pode fazer dessa mesma forma. E se você está percebendo, recebendo hoje essa mensagem, também propague ela à frente. Propague ela, leve ela para frente. Como nós falamos aqui, nós teremos várias situações, 3 seguidas aqui, para falar de várias situações, mas não deixe acumular, sabe? Semana por semana já vai tratando aquilo que precisa ser tratado. Já leva isso já diante do Senhor, coloca os pés da cruz, trata aquilo ali e segue a vida. A minha vida foi transformada dessa forma. Meu pai reconheceu os erros dele, reconheceu as falhas, reconheceu esse pecado da bastardia, chegou diante de mim, e na verdade nós todos éramos filhos bastardos, os 3 primeiros filhos do meu pai. Chegou diante de nós, pediu perdão, reconheceu. Incrível, incrível. Eu tenho um testemunho do meu filhinho do meio, que é o único que mora comigo, da minha esposa, né? Eu e minha esposa temos ele. Nós passamos um tempo separado, como nós conversamos aqui no outro dia. E aí o meu terceiro filho veio depois dessa minha separação. Esse meu filho, o Caio, ele tinha uma perseguição muito grande, assim. Eu não conseguia se relacionar com nenhuma pessoa. Se ele entrasse aqui, não necessariamente, né, na estrutura igreja aqui, mas fosse uma sala que tivesse esse número de pessoas aqui todo, jamais que ele conseguiria entrar aqui. Ou se ele entrasse, ele ia ficar por baixo das cadeiras, ia ficar no meio das pernas da minha esposa, assim, com a cabeça assim, sabe, se protegendo. Uma perseguição muito grande, ele se sentia muito rejeitado.
Ele se sentia perturbado mesmo. Se ele viu o meu pai mesmo, ele saía correndo, nada. Meu pai era até constrangedor, assim, eu via a tristeza no semblante do meu pai, que ele vinha, Caio! Meu filho parecia o gato fugindo da água, correndo pro outro lado, assim. Essa que é a verdade. No mesmo dia que eu ministrei essa oração sobre ele, falei, desligando essa questão da bastardia sobre a vida dele, a vida transformou. Hoje a gente tem que falar, filho, dá uma segurada ali, porque tá meio um pouquinho, né? Mas era muito retraído, muito. Hoje ele se relaciona, hoje ele vai e conversa. Meu filho mais velho, da mesma forma. Entendi, vim do seminário, quando eu aprendi esse princípio. Cheguei na mesma noite, era um domingo, cheguei, chamei ele, foi numa lanchonete que tem aqui no centro da cidade. Fui lá, vamos no estacionamento que o pai quer conversar com você. Fui lá pedir perdão para ele, eu sei que do dia para a noite transformou a vida dele. Do dia para a noite transformou a vida dele. A minha vida transformou do dia para a noite. Claro que existe também o princípio de nós nos mantermos em Cristo, nós alimentarmos a nossa fé diariamente, buscarmos diariamente, renunciarmos, matarmos a carne diariamente, que não é fácil. Existe isso para nos manter, mas como nós estamos falando de crianças, nós temos esse controle ainda dentro do nosso lar, então nós semeamos isso dentro das nossas casas. E se nós já somos adultos que fomos feridos dessa forma, nós temos essa obrigação de nos manter, nos abastecer nessa mensagem da cruz. Amém, meus queridos? Amém. Iniciei a oração aqui, 9:07 já. Consegue colocar um instrumentalzinho, fazendo favor? Essa foi a palavra que o Senhor gerou. Então, a palavra de libertação, ela é a palavra instrutiva. Nós não cremos que libertação é expulsar o desdentado, fica não, isso aí não é libertação, não. Isso aí é uma bagunça, isso aí é e se a gente não fecha a porta, essa porta do pecado aberta, a gente só expulsa ele aqui, aí aqui dentro ele não pode ficar, ele vai ficar lá na porta. Aí quando a gente sai lá, ele já entra de volta, já faz estrago, não precisa ajudar. Então a libertação ela vem através de confissão, de arrependimento e confissão. O arrependimento e a confissão, ela fecha a porta do pecado. O arrependimento e a confissão, ela fecha aquela porta que estava trazendo as consequências para dentro da nossa casa. E é assim que funciona a libertação. Expulsar a entidade das trevas, qualquer um faz. Deixa eu ver o mais pequenininho aqui. É mais pequenininho, ó. Se ela souber falar sai em nome de Jesus, a entidade ela é obrigada a se submeter à voz da criança. É criança que está aqui. Porque é o poder do nome de Jesus que expulsa. Mas é nosso arrependimento, a nossa confissão que fecha a porta. Então hoje o Senhor nos trouxe aqui para tratar questões relacionadas à paternidade, para que nós consigamos acessar a paternidade que provém do céu. Se nós não estamos conseguindo ter esse relacionamento, nós não estamos falando aqui de crianças, assim, muitas vezes de adultos, eu já tive pessoas de 80 anos que não conseguiam ter esse relacionamento. Ela chegava para mim, pastor, mas eu não entendo, sabe, parece que minha oração passa por teto, parece que é um negócio, e aí a gente vai entender que existe esse princípio sobre a vida dela. Nós precisamos aprender, meus queridos, a construir esse relacionamento de pai e filho. E isso nós vamos começar a observar dentro da nossa oração. Nós não somos mais servos, nós não somos mais escravos, nós somos filhos do Pai. Verdade, Jesus. E o filho, ele chega na casa do pai, ele deita na cama, ele bota o pé em cima do sofá e tal. E o escravo ele não pode fazer isso. O escravo, quando ele fala com o seu dono, ele fala, Senhor, me dá licença, eu quero entrar aqui e tal. O filho não, ô pai, beijo, abraço, aquela coisa lá, fumada e tal, aquela coisa toda. É esse relacionamento que nós temos que aprender a construir com o nosso pai. Quando nós vamos orar ao nosso pai, nós temos que ter essa intimidade, essa leveza também. Nós não temos a necessidade do Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós não temos essa necessidade. O véu já se rasgou, meus queridos. Nós temos acesso livre ao Pai. Aleluia. Livre ao Pai. Antes nós precisávamos entrar no Santo dos Santos, nós precisávamos acessar o lugar santíssimo. Hoje nós somos o lugar santíssimo. Hoje nós somos moradas do Espírito Santo de Deus. E para a gente conseguir construir esse relacionamento com essa pessoa chamada Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos colocar diante do Senhor como nosso Pai. A parábola do filho pródigo, ela fala dentre tantas coisas ela nos ensina lá,
mas no final nós vamos observar que aquele filho que fica na casa é o único que não chama o pai de pai, verdadeiramente. O filho que está na casa, o filho mais novo, ele sai, apronta, gasta tudo e volta, e é o único que chama o pai de pai mesmo. O filho mais velho, aquele que estava dentro da casa, e a parábola ela fala sobre as pessoas que estão dentro da casa do Senhor, dentro das igrejas, e não conseguem ter esse relacionamento. Aqueles que estão de fora, como aconteceu comigo, têm uma facilidade muito maior de chegar e se encontrar com o pai, que é receber as vestes e colocar o anel, colocar a sandália, aquela coisa toda. Mas agora, como nós estamos já durante muitos anos dentro da igreja, dentro da casa do pai, e não conseguimos ter esse relacionamento com Deus, com o pai, nós sabemos o quão doloroso é.